Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje vamos voltar àquele assunto que iniciamos, né, nos nossos últimos vídeos sobre esses estados totalitários que vão se formando na Europa, né, nesse período entre guerras para alguns e armistício para outros. Nesse momento de interrupção entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A gente falou, né, quando Hitler chega ao poder, certo? Com as características que ele toma, né, a forma, o estilo de governo que ele toma quando ele chega ao poder. E a gente observa que a Alemanha nazista ela vai beber muito nos símbolos. Certo? Os símbolos nazistas eles vão ser utilizados para poder mostrar a grandiosidade da nação, segundo Hitler. Certo? A ideia é a mesma, é buscar uma origem, uma gênese extremamente gloriosa que faça o povo alemão chegar no auge do poderio. Certo? Então a gente vai ter como símbolo, certo? O Hitler, o próprio Hitler, o tal líder, tal como na Itália, ele governa de 33 a 45, né? São mais de 10 anos, 12 anos governando, certo? Mais 12 anos que a gente vai ter um saldo de 6 milhões de judeus mortos, só de judeus nos campos de concentração, na chamada solução final, certo? No todo, a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, ela vai gerar um dano de mais ou menos de 30 a 45 milhões de pessoas mortas, certo? Seja nos campos de concentração, envolvendo todos os demais grupos, seja no próprio conflito, certo? Vai ser o saldo do governo. A gente tem também as questões dos símbolos, certo? Que o símbolo do nazismo, certo? Era a bandeira vermelha com a cruz gamada, conhecida como suástica, que é isso aí, certo? Que a gente pode ver na bandeira. Isso é uma suástica, é interessante que a suástica ela não é uma criação nazista, certo? Isso é um símbolo muito antigo, pré-histórico, e depois ele passa a ser utilizado em religiões orientais, como o budismo, por exemplo, e outras religiões, certo? Mas a diferença é que a suástica nessas regiões, ela não é inclinada como a nazista, ela é reta, certo? Ela é bem retinha e ela simboliza vida. Aí eu pergunto a vocês, quando Hitler ele vê aquele símbolo, ele cria, adapta a realidade alemã, certo? Inclinando, girando, você pode ver que a suástica ela está em movimento, ela está em giro, significa o oposto, né? Morte. Então, até hoje, certos líderes de religiões orientais, eles se sentem muito tristes pelo uso indevido da suástica, que o Hitler deu, né? E até hoje as pessoas, quando veem o símbolo da suástica, elas ficam, meu Deus, isso é um absurdo, culto ao nazismo. Não, depende da suástica, certo? Então, passem a observar melhor da próxima vez. Ela é inclinada desse jeito, como vocês podem ver na imagem, é uma suástica nazista. Ela retinha pode ser uma suástica oriental. E estes não têm o mesmo sentido, não têm o mesmo significado, tá certo? Então, a gente vai ter no nazismo esse movimento ideológico totalitário, o culto à propaganda, certo? O culto aos ideais de perseguição, certo? O culto à pessoa, certo? Um Estado totalitário forte, certo? E eu vou mostrar para vocês algumas propagandas nazistas, certo? Para a gente observar como, através da propaganda, o nazismo ele ganha força na Alemanha, certo? É interessante a gente perceber como a propaganda nazi ela mexia com a cabeça das pessoas, certo? Ela mexia com essa cabeça das pessoas e como isso foi utilizado para poder legitimar um governo totalitário como o do Hitler, levando em consideração que um camarada ele não consegue fazer o que ele fez, certo? Sem o apoio popular. Seria impossível, certo? Seria impossível. Então, a figura de Hitler, ela cria, certo, esse imaginário nas pessoas, certo? É ele que faz essa formatação, certo? É ele que cria essa legitimidade. O ministro da propaganda alemão, Joseph Goebbels, ele tinha uma formação propagandística muito forte, certo? Nas cores, na forma que era utilizado, inclusive
o Getúlio Vargas no Brasil ele vai beber bastante desses ideais propagandísticos, certo? Do Hitler, muito, Getúlio Vargas ele vai beber muito da propaganda nazista, certo? E eu vou mostrar para vocês alguma dessas propagandas, certo? Observem, eu vou mostrar para vocês como essa figura do Hitler eles mostravam, certo? Esta questão do imaginário, como ele mexia com o imaginário popular, certo? E isso legitimava, certo? O... Dava legitimidade perante o povo, né? Da forma que ele governava, da forma que ele poderia se manter no poder, certo? Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo espelhar para vocês a minha tela, certo? Aí a gente tem essa imagem do Hitler, certo? Uma das muitas propagandas que ele utilizou. A gente observa o seguinte, de como a propaganda nazista era forte, certo? A gente tem nessa imagem o Hitler à frente da nação alemã, certo? Observem que ele tem uma multidão que o segue, todos empunhando a bandeira nazista, tem um céu aberto atrás dele e uma águia que desce do céu, certo? Essa águia que desce do céu, a águia é o símbolo do nazismo, né, do fascismo também, e aí a gente observa que esse quadro que ele quis transmitir. Para vocês que assistem, o que será que é a intenção do camarada? Certo? Você observa de uma forma muito clara que a intenção dele foi fazer uma comparação entre ele e Jesus. Na Bíblia tem uma passagem, né, que Jesus está sendo batizado por João Batista no Rio Jordão e desce uma pomba do céu, o céu se abre, desce uma pomba e Deus fala, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. A intenção do Hitler foi criar esta narrativa puxando ao religioso. Ele se mostrar guiando o povo da Alemanha rumo à glória, certo? Do céu se abrindo a águia sobre ele. E a ideia da transmissão, do sentido da fala é: olha, eu sou um representante de Deus. Estou guiando o povo alemão rumo à glória, rumo à vitória. Então a gente observa o efeito da propaganda, certo? Como a propaganda nazista, certo? Ela tinha essa força perante os populares, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, certo? A suástica nazista, tá? Nazista, como a gente consegue observar, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, fruto de algumas propagandas, certo? Ele no seu cartazinho, né? E aí a gente vai ver logo em seguida a tradução, que diz: a Alemanha está livre depois que ele chega no poder. Livre do quê? Certo? O discurso é o mesmo, do inimigo. E quem é o inimigo? São os judeus, negros, são as minorias étnicas, são a França, a Inglaterra, então a Alemanha está livre. Observem o efeito da propaganda. Certo? Então eles desenvolviam essa simpatia pública, né, através da propaganda. E a gente tem um exemplo de vários cartazes, né? Certo? Saúde, proteção à criança, lutar contra a pobreza, socorrer viajantes, comunidade, ajudar as mães. Estas são as tarefas da caridade do povo socialista nacional. Torne-se um membro. Então, um cartaz convocando pessoas a serem adeptos, né, da ideologia do nazismo, né, convocando membros a se filiarem ao partido, certo? Então, a gente vai observando, né? Como a figura do Hitler ela trabalhava. Propaganda alemã, a propaganda nazi era fundamental para a manutenção do poder na Alemanha, certo? A gente tem esse cartaz aí de dois soldados, né? E a tradução livre, né? Nós estamos construindo a nova Alemanha. Pense no sacrifício deles. Vote no socialista nacional. O pôster enfatiza que muitos dos seguidores de Hitler foram feridos e mortos em batalhas políticas. Quando, na verdade, ele que fazia essa morte e essa perseguição de opositores, não o contrário, certo? Então é aquela coisa, o agressor querer passar como vítima, certo? Aí passar a imagem de coitadismo, né? De que nós somos os perseguidos, quando, na verdade, eles eram os perseguidores, certo? Então isso é uma característica marcante da propaganda nazista, né? É dessa forma que eles chegavam ao poder.
a gente tem esse outro cartaz, certo? Que é um pôster de 28, portanto, antes da chegada de Hitler ao poder, mas do qual ele já era um político forte e reconhecido na Alemanha, né? E o cartaz diz o seguinte, o pôster, né? 2 milhões morreram, eles morreram em vão? Nunca, soldados. Adolf Hitler está mostrando um caminho a vocês. E quem é Hitler para mostrar o caminho a alguém, né? Mas aí a gente observa como esses líderes messiânicos, eles querem ser o guia espiritual da nação, né? Quase que comum isso, né? Em líderes autoritários, os quais eles mostram essas características, né? Esses caminhos, eles querem mostrar um caminho. Que caminho é esse que eles querem mostrar, né? Um caminho que tá bom para eles, certo? Então, outra característica interessante, né, que o nazismo ele vai se manter no poder por tanto tempo, certo? E vai convencer uma parcela circunstancial da população, certo? É que eles estavam encorajados a mobilizar pessoas através do rádio, certo? O Goebbels e o Hitler desenvolvem um rádio de baixo custo para que fosse possível que todos ouvissem a propaganda nazista, todos. Diferente, é a mesma coisa que o Getúlio vai fazer no Brasil depois do Estado Novo. Mas diferente do que acontecia até então, é que as pessoas liam o jornal, o rádio transmite um sentimento mais peculiar, porque mostra um líder discursando ao povo, mostra um líder. E a ideia do nazismo é mostrar isso, certo? O carinho do povo para com o líder. A gente tem esse outro cartaz aí que diz: todos os alemães ouvem ao fio, velho, no rádio, certo? Todos, certo? Então a gente observa como essa máquina de propaganda ela foi pensada, e ideologizada, né? A gente tem o livro do Hitler, Mein Kampf, quando ele diz que vendeu 4 milhões de cópias. Então, veja, 4 milhões de pessoas consumiram isso, certo? 4 milhões de pessoas gostavam de ouvir a ideologia intolerante do Hitler. Ele não governou só. 4 milhões de pessoas compraram o livro, né? E os que não sabiam ler, que na época a gente tem uma parcela da população muito analfabeta ainda, ouviam, concordavam, até apoiavam. Certo? O povo alemão ele passa a mudar de perspectiva depois que a Segunda Guerra acaba e, de fato, a Alemanha é humilhada de novo por conta dessas ideias intolerantes de Hitler, certo? Então, é interessante a gente observar isso, certo? Como eles governavam, certo? Eles avançavam pelas redações, os jornais, os discursos políticos sempre acalorados, certo? Eles faziam efeito de luzes e hipnóticos quando eles iam discursar, faziam gritos de guerra, o velho discurso do nós contra eles, porque é mais fácil de você apontar o inimigo para poder governar, porque você não vai ficar com raiva da sua incompetência, fica com raiva desse inimigo que o líder está apontando, jogo de luzes, certo? Tudo isso era utilizado como efeito visual para as pessoas tirarem a atenção das idiotices que Hitler falava para prestar atenção naquilo, certo? Que ele queria oferecer, certo? Naquilo que era a propaganda que ele tinha para mostrar, certo? Eu estou mostrando um videozinho para vocês, certo? De forma muito breve, onde mostra os soldados alemães, certo? Goebbels, certo? O próprio Hitler discussando, então a gente vê o estilo de discurso dele, é sempre essa forma intolerante, e você observa que ele está nervoso, certo? Ele fala gritando, ele fala com raiva, certo? Ele aponta um inimigo do qual ele tem raiva, certo? Ele mostra esse discurso, certo? E a propaganda dizia isso, que o Führer comanda, o Führer está sempre certo, as pessoas o seguem, certo? E as pessoas eram idólatras, certo? A gente é uma nação idólatra, certo? Que caiu, certo? Nessa lábia, nessa ideologia alemã, certo? Então, era desta forma que a Alemanha governava, certo? A gente tem outros cartazes, certo? Aí, ó, Hitler está construindo, ajude, compre produtos alemães, mensagem nacionalista, né? Certo? Que é uma característica dos fascistas. A gente tem esse outro cartaz da época, né? Em cima diz alemães compram produtos alemães. Embaixo, a semana alemã, os produtos alemães, o trabalho alemão. Então, assim, o marketing nazista foi muito grande. Inclusive, a própria ciência do marketing, essa foto que eu já mostrei para vocês, eu vou lá, certo? A própria ciência do marketing nasce e se estrutura com base nesse marketing nazista, certo? Então, são um efeito interessante, certo? Que eu queria mostrar aqui a vocês, certo? Mas, como solução final,
certo? Uma outra coisa interessante que eu poder mostrar para vocês como solução é as consequências, certo? Deste movimento, certo? As consequências que a ideologia alemã ela vai conduzir o povo, certo? Certo? Então, inicialmente, certo? O Hitler ele pega essa nação que estava destruída, né, por Tratado de Versalhes e reduz o desemprego de 4 milhões para 900 mil pessoas, certo? Como isso foi possível? Levando pessoas para os campos de concentração, os matando, certo? E tomando a sua propriedade. Isso ele vai fazer com muita força, sobretudo com os judeus, certo? Então, assim, ó, como a gente tem essa foto, né? Como ele se vendia para os alemães, com cara de bom moço, certo? Com criancinhas, certo? Era a forma que ele se vendia para os alemães, certo? Um camarada bom, certo? Ele vendia essa imagem, mas na verdade, as coisas que ele vai fazer quando ele assume o poder são coisas tenebrosas. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês pesadas de como Hitler vai conduzir essa política. Os campos de concentração, certo? Os campos de concentração. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, que são imagens pesadas, e de como, certo, isso vai acontecer. O chamado Holocausto, certo? A palavra, certo, utilizada para se referir ao extermínio de milhões de pessoas. Certo? A gente tem os chamados campos de morte, corpos, pessoas doentes, certo? E a gente vê essas características, certo? Haviam nesses campos de concentração judeus, homossexuais, eslavos, certo? Toda essa categoria de pessoas estavam postas a morrer. A gente observa essas imagens, certo? De como elas eram cruéis, cruéis, certo? Chamados campos de morte. O recurso final dessa ideologia qual foi? Então a gente não pode, certo, admitir discursos de intolerância, certo? Pilhas de corpos é o que mais se tem. E foi o resultado final dessa ideologia, certo? Foi aquilo que Hitler deixou como legado na Alemanha, com base nesses seus discursos de ódio, certo? Com base nesses seus discursos de ódio. Pilha de corpos, milhões de pessoas assassinadas, milhões de pessoas, certo? Corpos incinerados, certo? Um cenário de destruição, certo? De sangue. Os judeus eles eram obrigados a usar essa estrela amarela no peito, certo? A gente tem famílias que acabaram, que nunca mais se viram, certo? Pessoas que elas eram sistematicamente mortas, decapitadas, queimadas, incineradas, deixadas para morrer de fome, certo? De sede, de frio, de doença, ou até em câmaras de gás, certo? Então, o resultado final é muito triste, como vocês podem observar em muitas dessas imagens, tá certo? Bom, meus amores, a nossa aula de hoje, ela vai ficar por aqui, tá certo? Para vocês, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.